Salve Eletroaddicts! Várias perguntas, vários questionamentos pela manhã. Infelizmente, mais uma fatalidade aconteceu na Alemanha. Trata-se de um jovem de 30 anos chamado Joe Lindner. Joe Lindner era um fisiculturista e tinha 8,8 milhões de seguidores em redes sociais. Joe Lindner era assumidamente um usuário crônico de esteroides anabolizantes do tipo testosterona. Meu nome é Bruno Barbosa de Alencar. Eu vou alertar vocês sobre os malefícios e os perigos do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes no contexto cardiovascular. A princípio, no começo, a pessoa entra para a academia, quer um ganho muscular, às vezes o professor, às vezes o colega, fala de forma meio que nos bastidores que existe um produtinho que ele consegue e você vai ganhar a musculatura rapidamente. Muitas vezes, esse produtinho que o colega passou para você é um esteroide anabolizante. A pessoa faz o uso do esteroide anabolizante e o resultado imediato é evidente. Há um crescimento, uma hipertrofia da musculatura, um ganho de performance. A pessoa consegue puxar mais peso, aumentar o número das anilhas. Isso mexe com a vaidade da pessoa. E a pessoa geralmente não para por aí. Ela vai aumentando, fazendo um uso crônico. E é aí que entra o perigo. Quando você faz uso de algo que vai crescer a musculatura esquelética, não vai ser só a musculatura esquelética que vai crescer. O coração, ele é um órgão que tem músculo estriado, mas também há um efeito nesse órgão. Esse órgão, ele pode se hipertrofiar também. Então é como se fosse um copo. O coração, ele recebe o sangue e ele bombeia o sangue. À medida que você hipertrofia esse coração, se esse copo cabe 400 ml de água ou de sangue, ele vai caber 150. Entendem? Há uma restrição diastólica em função dessa hipertrofia que pode ser causada pelo uso abusivo de esteroides anabolizantes. Quando a gente fala da artéria aorta, que é a artéria mais importante do corpo, a gente fala do vaso que vai levar todo o sangue para todos os órgãos do corpo. O sangue oxigenado com glicose, com oxigênio. Só que esse vaso, ele tem uma peculiaridade. Ele é um vaso, além de ser o maior, ele tem 3 camadas. A primeira camada é a camada íntima, a segunda é a camada média, um pouco mais grossa, e a terceira adventícia. A camada média, ela tem musculatura no seu entremeio, responsável pela elasticidade e pela resistência desse vaso. A sístole e a diástole, a capacidade desse vaso fazer esse movimento é dependente dessa camada. E o uso de esteroides anabolizantes pode simplesmente alterar a configuração da parede da artéria aorta, fragilizando a camada média, favorecendo a formação de aneurismas, que é o desfecho que pode ter provavelmente acontecido com esse jovem de 30 anos. O aneurisma é um enfraquecimento da parede do vaso. E esse enfraquecimento, juntamente com uma hipertensão, que é uma segunda causa de consequência do uso de anabolizante, esse aneurisma ele pode se romper, ele pode dissecar e evoluir rapidamente para o óbito. O aneurisma em si, ele aumenta de forma indolente. Muitas vezes ele não apresenta sintoma. Então, quando aparece o aneurisma, ou quando aparece o sintoma, já pode ser um estágio bem avançado e difícil de abordar. Então, o mais importante é seguir as orientações médicas, você periodicamente passar por consultas médicas, explicar para o médico todo tipo de suplemento, todo tipo de produtinho que você pretende usar e discutir com o seu clínico, com o seu cardiologista a respeito dessa medicação ou desse suplemento. Um grande abraço, moderação e estabilidade e sinusal.